Olá, olá, boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos lá, esperar as pessoas entrar. Estou aqui. Mandou? Consegui prever, olhe outra vez. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe. Graças a Deus. Estamos aqui na fé. Em nome de Jesus. Tomar um chazinho de camomila para acalmar. É camomila, amor? Ah, hortelã. Graças a Deus. Chegou a nossa vez, povo de Deus. Chegou a nossa vez. Em nome de Jesus. Deus não pode deixar os seus servos na mão. Deus não pode desamparar os seus servos. Deus é fiel. Vamos lá, graças a Deus. Vamos chegando. Eita, essa letra, olha só. Entendo. Vamos ler aqui no livro de 1 Reis. 1 Reis 17. Diz assim, ó. Então veio a palavra do Senhor dizendo, veio ao homem de Deus, a Elias, ao profeta de Deus. Você sabe que a nossa vida é resultado da voz que nós ouvimos, pessoal. A nossa vida é resultado da voz que nós ouvimos. Quando nós ouvimos a voz da dúvida, nós seremos escravos dessa voz, porque a dúvida e a fé é um espírito. A fé é o Espírito de Deus que nos faz ir em frente, não desistir, não desanimar, não olhar para trás, não olhar que está tudo perdido, não crer que está tudo perdido, não desanimar. A voz da dúvida é o contrário. A voz da dúvida leva a pessoa a desanimar, desistir, crer que está tudo perdido, que não tem mais jeito. E aí vem o medo, aí vem o desespero, aí vem a angústia, aí vem a murmuração se nós não tivermos cuidado. Por isso que nós temos que estar sempre dando ouvido à voz da fé, pessoal. A voz da dúvida é quando você sente alguma coisa ruim e vem logo aquele pensamentozinho, aí ó, você vai morrer. Você sentiu uma dor no peito, ó, isso é coração, você vai morrer. Fulano morreu com essa dor. Então você absorve essa voz. Você absorve essa voz, você aceita essa voz e acaba que realmente ficando doente. Então, tanto um como o outro depende da nossa fé. Então, nós temos que dar ouvido à voz da fé, pessoal, a voz de Deus. Ela nos faz em frente. A voz da fé, a voz de Deus nos faz não desanimar, não desistir, não olhar para trás. E a Bíblia diz que como nos dias de hoje, na época de Elias, havia uma viúva. E essa viúva, ela estava passando o pior momento da vida dela. O pior momento da vida dela. Que havia seca naquela época, havia uma crise muito grande, como hoje está nosso país em crise. Então naquela época havia uma crise muito grande. E Elias, ele foi mandado por Deus até essa viúva. Aí a Bíblia diz assim, ó. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse, traze-me
peço tinha um novilho, aliás, uma vasilha, de água, para eu beber. Elias pediu ela água. Na seca, isso aí era muito, muito difícil. Então ele diz, traz uma vasilha com água para mim beber. Só que havia uma seca muito grande, havia fome, as pessoas estavam morrendo de fome, os animais morrendo. Uma crise como hoje. E ele pediu água, numa seca. Água era ouro naquela época. Mas ela tinha um pouquinho, e ela foi buscar. Indo buscar, ele chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Como vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-amos e depois morreremos. Versículo 13 do capítulo 17 de 1 Reis. Diz assim, ó. Elias disse, não temas. Naquela situação, naquele pânico, naquele medo, naquela crise, naquela seca, Elias chega para ela e diz, não temas. E é o que Deus quer dizer para você hoje, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo essa live. Você, minha amiga, que está aí pensando que Deus te abandonou, pensando que não tem mais jeito para você, talvez você está enfrentando luta, talvez não contra essa pandemia, porque existe um vírus pior. Existe um vírus pior do que o coronavírus. Existe o vírus das brigas. Quantas não são as pessoas que hoje têm aumentado o índice da violência à mulher, violência doméstica, por conta dos problemas, problema financeiro, acarreta outros problemas. Então, tem vírus pior, vírus do vício, né? Então, para Deus livrar, para Deus mudar a situação, só a fé, gente. Só a fé traz a existência que não existe. Só a fé muda, só a fé transforma. Só a fé. E ele disse para ela, ele passou fé para ela, não temas. Ela estava desesperada, ela estava, vou comer e vou morrer. Ela já estava crendo que ia morrer, ela já estava aceitando que ia morrer. Na cabeça dela, eu vou morrer. Quando são as pessoas que dizem assim, eu vou morrer. Com a doença, eu vou morrer. Com um problema. Meu casamento está perdido, já não tem mais jeito. Meu marido não volta mais, minha esposa não volta mais. Então, quando são as pessoas que já estão se dando por vencidas, que estão dizendo que não tem mais jeito, por conta da situação. Então ele falou para ela, não olha para a situação. Ele disse, não temas. A palavra de Deus para mim e para você hoje é essa, não temas. Deus não desampara os seus. Deus é fiel. Aí diz assim, ó, ele disse, não temas. Aí fala o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. No versículo 14. Assim diz o Senhor, ele falou para ela, não temas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ele falou, não vai faltar. Essa crise está atingindo todo mundo aí, mas em você não vai. Essa praga está destruindo, está matando as pessoas, vai faltar para todo mundo, mas para você não. Mas você tem que crer. Não temas. Você não pode temer, você não pode duvidar. O temor traz o medo, traz a dúvida. O temor, o medo, faz a pessoa por si só se destruir. Faz o casamento por si só se destruir. Faz a saúde por si só se destruir. Então nós temos que combater a dúvida, o medo com a fé, pessoal. É a fé. Se você sentir qualquer coisa, manifesta a fé. Diga, eu não aceito. Foi o que eu falei. Eu peguei a palavra de Deus e disse, se essa palavra é verdadeira, eu quero ver. Se essa palavra é de Deus, eu quero ver. Não está escrito que Ele já levou as nossas dores, as nossas enfermidades? Então tem que acontecer. Tem que acontecer. Está escrito que Ele veio trazer vida. Então a vida tem que chegar.
se a palavra de Deus é verdadeira, se a palavra de Deus é real, ela tem que se cumprir na nossa vida. Por isso que amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei no altar da igreja clamando aqui em Altramundi, 6h30 clamando no altar lá da igreja. Nós não vamos ter aglomeração de pessoas, mas quem crê vai clamar. Vai ser muitas pessoas que não aceitam crer nesse Deus, no Deus de Elias, no Deus da Bíblia, no Deus todo-poderoso, no Deus que chama a existência o que não existe. Ouça a voz de Deus, não temas, não importa a sua situação, gente, não importa nada. Deus mandou para aquela viúva, existia várias viúvas, a Bíblia diz que na época dela existia várias viúvas, Deus não mandou para todas, mandou para aquela viúva, porque sabia que aquela viúva, ela ia crer, ela ia obedecer à voz de Deus. Então existem duas vozes, a voz da dúvida e a voz da fé, a voz do medo e a voz da confiança, a voz da certeza. Ouça a voz de Deus, a voz da fé, que vai te posicionar para frente. Muitas pessoas aqui curtindo, comentando, nos assistindo. Meu cunhado Joel, se cuida, amém, estou me cuidando, na fé aqui, meu querido, em nome de Jesus, estamos na fé. Vamos, pastor, dona Regiane, amém, dona Regiane, amém, mulher de Deus, estamos na fé. Vamos ver aqui, olha só, graças a Deus, o Heitor, meu cunhado, amém, Heitor, amém, isso mesmo, estamos na fé, meu. Deus vai abençoar. É a única arma que nós temos, a única certeza que nós temos é a fé, é ela que nos garante, pessoal, uma manhã diferente, porque os governantes não sabem o que fazer, por isso que eu vou fazer um clamor agora. Os governantes não sabem o que fazer, as pessoas estão aflitas, desesperadas, elas já não sabem mais o que fazer. Acabou o recurso, as pessoas estão desesperadas. Apelar para quem? Quem pode mudar? Quem pode ajudar? Só Deus, só a fé. Quando a gente apela para o Todo-Poderoso, quando a gente apela para o Deus do universo, que criou os céus e a terra, para o Deus que tudo pode, então nós vemos o livramento, nós vemos a luz no fim do túnel, pessoal, nós vemos o socorro divino. Então nós não podemos nos curvar, nós não podemos aceitar. Um mal vem impondo problemas financeiros por conta, as pessoas não estão podendo trabalhar, o mal está impondo medo, é claro, né? As pessoas elas não podem se expor porque está aí a pandemia, mas um mal impõe a pessoa e quer que a pessoa ela se curve, que ela aceite, mas nós que somos da fé, nós não vamos aceitar, nós não vamos se curvar, nós não vamos temer essa praga, nós não vamos temer. Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que Ele não vai deixar você na mão, eu na mão, a gente na mão, o seu povo. Eu estava falando na igreja que você que é mãe, você que é pai, você sai para um parque com o seu filho, deixa ele brincando lá no parquinho com as outras crianças. Está lá o seu filho, os seus olhos vão estar no seu filho. Pode ter várias crianças, mas os seus olhos vão estar no seu filho. Você vai ter o cuidado com ele, você não vai tirar os olhos dele. Se ele cair, você vai lá e apanha ele, levanta ele e vê se ele se machucou. Você cuida dele, porque os seus olhos não saem dele. Assim é Deus. Tem várias pessoas, mas quem é filho, quem é servo dele, quem crê nele, quem obedece a ele, quem tem essa fé nele, quem se apega a ele, os olhos do Pai estão sobre ela, os olhos de Deus estão sobre você, os olhos de Deus estão sobre mim. Creia em nome de Jesus. O teu Pai, o Pai celestial, o Pai todo-poderoso, os olhos dele estão sobre você. Então, para que dúvida, para que medo, se eu creio se os olhos do meu Pai estão sobre mim? Ele vai nos dar vitória, pessoal. Ele vai nos honrar em nome de Jesus. Você pode colocar o nome do seu familiar, vamos colocar aqui dentro agora do óleo, desse óleo, vamos orar agora. Vamos clamar agora. Pode colocar o nome de um familiar seu que está angustiado, doente, sofrendo, desempregado, sabe, sem saber o que fazer, aflito. E nós vamos agora, daqui a pouco, clamar a Deus.
Tá certo? Então o homem de Deus, aqui no texto sagrado, que é 1 Reis 17, o homem de Deus falou assim para aquela viúva: não temas, assim diz o Senhor. Ela ia fazer o último alimento para ela e para o filho dela, mas o homem de Deus falou: faz primeiro para mim. Deus mandou Elias, sabe por quê? Elias estava fugindo. Olha só, Elias estava nas montanhas, em caverna, e Deus mandou corvos para alimentar Elias. Deus é fiel. E Elias recebeu a ordem de Deus dizendo: vai a Sarepta, lá eu preparei uma viúva, ela vai te dar o que comer, ela vai te preparar uma comida, eu ordenei ela. E ele foi. Quando viu essa viúva, ele pediu água, depois pediu. Ela disse: eu vou fazer o último alimento para mim e para o meu filho, é o último alimento, vamos comer, vamos morrer. Ele diz: faz primeiro para mim. Quando você honra primeiro Deus, quando você coloca Deus acima de tudo, Deus pode estar certo disso, você pode estar certo disso. Deus, ele está com os olhos dele sobre você. Então ela disse para ele: eu vou fazer para você, porque eu sei que se eu honrar Deus, ele vai me honrar também. No meio dessa crise toda, olha só, no meio da fome, no meio da miséria, no meio da crise, da seca daquela época terrível. Pessoal, era uma seca terrível. Se você ler a história antes, um pouquinho antes, a seca era terrível, era crise naquela época, pior do que hoje, mas ela teve que obedecer o homem de Deus, ela teve que ouvir a voz da fé, ela teve que confiar na palavra do homem de Deus, e isso levou ela a tomar uma atitude drástica, porque ela com fome, filho com fome, ela preparou e trouxe para ele o último alimento, priorizando Deus, colocando Deus. Isso significa que ela estava colocando Deus acima de tudo, ela estava colocando Deus na frente de tudo da vida dela. As pessoas às vezes elas colocam Deus por último, elas não colocam, elas não oram, elas não clamam, elas não determinam, elas não buscam o socorro em Deus. No passado foi sempre assim, toda vez que o povo esquecia de Deus, eles eram entregues aos inimigos. Quando o povo se voltava para Deus, na sua incredulidade, eles se arrependiam e voltavam-se para Deus, e priorizavam Deus, e buscavam a Deus, e honravam a Deus. Deus vinha com livramento e com socorro. E quando eles davam as costas para Deus, desobedeciam a Deus, e deixavam Deus de lado, a fé de lado, Deus permitia os inimigos virem sobre eles de novo, os problemas virem, o mal virem, e os destruírem. Eles por si se destruíram. Então, não deixe nada impedir de você olhar para as promessas de Deus, para você crer nas promessas de Deus. Não deixe. Ela creu. Agora imagine o filho aí puxando a saia da mãe: mãe, dá para mim, mãe, eu estou com fome. Imagina o coração da mãe. E Elias não agiu por sentimento. Ele poderia muito bem dizer: não, tome, minha senhora, ele é criança, senhora, tome. Não. Sabe por que ele não agiu por sentimento? Porque a atitude dela estava abençoando ela, a fé dela estava abençoando ela, porque ela estava dependendo de Deus. Ela ouviu que Deus falou: faz primeiro para Deus, não vai faltar para você. Quando a gente prioriza Deus na nossa vida, Deus não deixa faltar. Ele toma a frente de tudo, Ele é fiel. O que falta é as pessoas priorizarem Deus. O que falta é elas se voltar para Ele de todo o coração. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e ele virou o rosto para a parede e diz: Deus, eu tenho priorizado o Senhor, eu tenho te honrado, eu tenho sido fiel ao Senhor. Não permita que eu morra nessa situação. Não permita, Deus, que eu morra nessa situação. Colocou no grupo, amor, a live? Então nós estamos aqui nessa fé. Deus não vai permitir o mal vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não vai, porque a palavra dele é fiel para se cumprir. E eu creio. Quem crê nessa palavra também
vai ver a glória de Deus, não vai temer, Deus não vai deixar faltar, Deus vai suprir a necessidade, Deus vai honrar em nome de Jesus. Aí diz assim, ó, para encerrar, diz assim, ó, a palavra de Deus. Vamos lá, mano. Olha que coisa forte. Como de fé, irmão. Vamos lá. Diz assim, ó. Foi segundo a palavra. Olha só. Foi ela e fez segundo a palavra do homem de Deus. Assim comeram ele e ela em sua casa muitos dias. Muitos dias. Olha essa canção, nada vai faltar. Mesmo um pouquinho. Olha só. Da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, seu servo. Amém? Deus não deixou. Deus é fiel. Então, depois disso, adoeceu o menino. Olha como é o mal, pessoal. Olha que coisa forte isso aqui. Olha o que eu vou falar para você. Presta atenção. Depois disso, adoeceu o menino. E ele morreu. Ele morreu. Então ela levou até o homem de Deus. Olha só. Ela levou até o homem de Deus e disse: olha, o senhor veio e eu honrei Deus, eu priorizei Deus, agora meu filho morreu. A Bíblia diz que ele pegou o menino, Elias pegou o menino nos braços e levou até o quarto dele. Lá no quarto ele deitou a criança numa cama e deitou sobre o corpo da criança. Não vou ler não porque é muito extenso o texto. Deitou sobre a criança e orou: Deus, eu vim aqui conforme a tua palavra, eu levei a tua palavra para ela que não ia faltar. Mas ela não duvidou. Ela não duvidou. Ela creu. Ela honrou a Deus, ela priorizou Deus e fez. Aconteceu tudo o contrário, para levar dúvida, para ela murmurar. Se ela tivesse murmurado, o menino não iria ressuscitar. Se ela tivesse duvidado, o menino não iria ressuscitar. Mas ela creu. Ele pegou o menino no braço, levou e orou a Deus e deitou. Senhor, traz a vida dele de volta, traz. E a Bíblia diz que o menino ressuscitou. Ela pegou o menino, ele pegou o menino nos braços e levou até a mãe. Está aí o teu filho vivo, mulher. Deus é fiel, ele está te entregando porque ele é fiel. E ela recebeu e creu e disse: eu sabia que Deus não ia me deixar na mão. Quando ele me disse lá atrás: não temas, prioriza eu, coloca eu em primeiro lugar, não temas, e eu não temi. Amém? Boa noite, dona Alessandra. Boa noite, seu Carlos, homem de Deus. Seu Carlos é um radialista lá, tem um programa, né, em Capuí. Deus abençoe o povo aí de Capuí. Então, é a dona Alexandra Rinalda, graças a Deus. Estamos na fé aqui, vamos orar agora a Deus, vamos clamar a Deus, pessoal. Só Ele pode mudar essa história, só Ele pode nos ajudar. Amém? Pastor Roberto, amém, pastor Fábio, graças a Deus. Boa noite, pastor Roberto. Pode colocar o seu nome também na oração, amém, pessoal? Pode colocar o nome familiar seu aqui também, nós vamos orar a Deus. Vamos fazer um clamor a Deus agora. Preparar o fundo, nós vamos fazer um clamor a Deus agora. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Esse clamor, tenho certeza que vai mover os céus. Vai chegar no trono de Deus. Vai. Vamos clamar comigo, você crê? Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Tem muitas pessoas agora, meu Deus, gemendo, sofrendo, sem saber o que fazer. Meu Pai, e eu chego até Ti agora em oração, Senhor. Eu venho clamar ao Senhor agora, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus da Bíblia, o Deus que não falha,
O Deus que fez a promessa a Abraão e cumpriu. O Deus dessa palavra, que é poderoso. O Deus que tudo pode. É o Senhor que eu venho agora em oração, meu Pai. Faz cumprir a tua palavra na vida do teu povo poderoso de Israel. Faz cumprir agora. Eu estendo as minhas mãos e eu determino agora, Deus, diante dessa palavra, faça-se cumprir na vida dos que creem. Visita agora essa pessoa que sofre, está desesperada. Meu Deus, visita o nosso país. Meu Deus, visita cada pessoa que sofre. Meu Pai, tem gente gemendo agora. Tem pessoas sem ter nada em casa, meu Deus. O que comer para dar para o seu filho. Meu Deus, o nosso país está passando por um pior momento de crise, de sofrimento, de dor, de humilhação, de perca, de medo, de pânico. Só o Senhor para mudar essa situação, meu Pai. Só o Senhor tem poder. Então vá de encontro, poderoso de Israel. Ouve o nosso clamor, Senhor. Se levanta do teu trono e olha para a terra, olha para o Brasil, olha para o mundo, olha para o planeta Terra, olha, meu Deus, olha para o nosso país, olha para o Brasil. Levanta do teu trono, poderoso de Israel, porque nós não temos mais ninguém. Os governantes não sabem o que fazer, as pessoas não sabem mais o que fazer, meu Deus, as autoridades, meu Deus, os médicos não sabem o que fazer, Senhor. Os cientistas não sabem o que fazer, a ciência não sabe o que fazer. Eles dizem algo novo, nós não sabemos o que fazer. Meu Deus, só o Senhor, só o poderoso de Israel pode ajudar o teu povo. Então ajuda o teu povo, socorre o teu povo, meu Pai. Ouve o nosso clamor, levanta do teu trono, tu és o Deus fiel. A tua palavra diz que o Senhor falou para Moisés: Moisés, farei distinção entre o meu povo e o povo do Egito. Farei distinção. Havia trevas nos egípcios e havia luz nos filhos de Israel. O Senhor fez a distinção, o Senhor fez a diferença. A tua palavra diz que o Senhor faria a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve o Senhor e o que não serve. Então faz a diferença, Senhor. Levanta do teu trono agora, Deus. Inclina os teus ouvidos para o nosso clamor. Muitas pessoas oram com a gente agora em casa, clamam por socorro, clamam por ajuda, e só o Senhor, meu Deus, quem mais pode nos ajudar? Poderoso de Israel, quem mais, meu Pai? Não tem mais ninguém. Então venha de encontro, venha, meu Senhor, venha manifestar o teu poder, venha estender a tua mão poderosa e dar um basta, meu Deus, nessa praga, dá um basta em todo sofrimento, em toda humilhação, meu Deus, que diabo venha cair por terra, que os demônios, que os principados, Senhor, caiam por terra, e que venha a vitória para o teu povo, Senhor, que venha um socorro, que venha a providência. Oh Deus de Israel, só o Senhor, meu Pai, e nós determinamos a vitória do teu povo. Seja com eles, que Deus visite vocês agora, que o Espírito Santo agora chegue aonde está a angústia, agora dá lugar a paz, a certeza. Deus é contigo. Receba a visitação de Deus aí agora, Ele é contigo. Em nome de Jesus, Ele diz para você, como diz para aquela viúva: não temas, porque eu não vou deixar o mal te atingir, nada vai te destruir, eu sou contigo, não temas. Deus é contigo, meu Pai. Honra o teu povo, dê a vitória a eles, seja com eles. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, ó Deus. Cada pessoa que está com o nome aqui no livro de oração, as pessoas que nós vamos colocar o nome aqui no óleo, que o Senhor possa ser com elas e dê a vitória, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, a vitória é certa. Deus está no controle de tudo, pessoal. Quando Deus está no controle, não há nada que possa impedir a vitória. Só confia, só acredita. Quando nós vivemos a fé,
viva no Deus vivo, a vitória vem. E essa fé não deixa a gente esmorecer, não deixa a gente desanimar. Amém? Não deixa. Vamos em frente, que a vitória é certa. Amanhã, às 7 da manhã, estarei no altar clamando por todos vocês. E você que tem essa fé de conosco, nem que você vá só para honrar a Deus. Aquela mulher, aquela viúva, ela honrou a Deus. Ela fez para Deus. E a atitude dela fez Deus honrar ela também. A crise está aí. Mas quem serve a Deus, quem honra a Deus, Deus não deixa faltar. A Bíblia diz que quando ela colocou Deus em primeiro lugar, ela honrou Deus, a farinha não faltou, o azeite não faltou, até no dia que veio chuva do céu, que Deus fez a seca acabar. Deus supriu ela, Deus foi com ela e vai ser contigo também. Creia nisso, tenho certeza disso. Ele está no controle de tudo. Deus abençoe a todos. E a fé sempre, ela vai nos garantir a vitória. Deus é contigo, não esqueça disso. Deus abençoe. Um abraço.